Seja bem-vindo ao Pode Subir. Aqui, a cada volta, uma nova história ganha vida. E antes de contar quem subiu comigo hoje, eu quero agradecer a FG de Goiânia que nos proporciona esse cenário maravilhoso para te receber e receber as nossas convidadas e convidados. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a vice-prefeita da maior cidade do estado de Santa Catarina. Muito obrigada pelo convite, muito prazer, honra, muito feliz de estar aqui também. Aceitei esse convite de vir até aqui para prestigiar esse programa, que é uma ideia muito legal e que oferece ainda para a gente esse passeio lindo, essa vista maravilhosa aqui em Balneário Camboriú. Sem medo de altura? Sem medo de altura, mas um certo suador na mão de estar assim, né, cercada de tanto vidro nessa altura, mas eu acredito que tem uma palavra na minha vida que chama superação. E superar os limites também faz parte, então estou aqui participando desse momento e vivendo essa experiência. Daqui a pouco eu já vou me animar a olhar para todos os lados e curtir. É só um segundo. Só uma adaptação. Uma adaptação. Rizori, antes de você atuar na política, ser vice-prefeito, você era jornalista e comunicadora. E como foi que surgiu a política na sua vida? Já era uma ambição sua, já era um chamado íntimo seu? Ou foi decisivo o convite do então prefeito, na época candidato, que despertou essa vontade de falar, não, eu vou encarar esse desafio novo, por falar em desafios? Pois é, olha, na verdade eu sou jornalista, como você disse, tenho mais de 30 anos de profissão e sempre do outro lado, vendo os problemas das pessoas, as dores das pessoas, sendo a voz das pessoas, contando, seja um momento muito difícil, um sonho, um desafio, uma promessa não atendida e também vivendo momentos bons com as pessoas. Então eu estava sempre do outro lado contando sobre a vida delas. E aí eu resolvi partir para empreender, né? Pedir demissão da empresa que eu trabalhava, onde eu fui muito feliz, tive uma história de muito sucesso, sou muito grata, mas eu queria ter um pouquinho mais de tempo para minha vida, queria definitivamente experimentar outras coisas, empreender, e aí o que eu fiz? Eu resolvi empreender de fato e fazer as minhas coisas. E aí nesse momento eu já conheci o Adriano Silva, uma pessoa que eu admiro muito, que é bombeiro voluntário, que é um homem extremamente honesto, de muito valor, um empresário de sucesso, uma pessoa realmente acima da média, que eu admiro muito, sempre admirei muito. Ele me chama e fala, olha, Rejane, eu estou pensando em entrar para a política, porque eu estou entendendo que a gente não entra para a política, mas a política faz parte da vida da gente, ela interfere na vida da gente. E eu acho que está na hora de parar de reclamar e, de fato, partir para esse caminho, ir lá e fazer a diferença que a gente quer no caso da nossa cidade. E naquele momento a gente não estava muito feliz com o que a gente estava vivendo e vendo de cuidado com a cidade, de atendimento dos pedidos e das necessidades da população. E eu falei, nossa, que sensacional, você tem total meu apoio, você é uma pessoa que, nossa, pode contar comigo para o teu voto, porque você é incrível, tenho certeza que você vai fazer muita coisa para o Joinville. E aí veio a surpresa, ele falou, então, mas eu pensei muito, eu gostaria muito de ter uma mulher comigo, e essa mulher é você, eu gostaria que você estivesse comigo como vice-prefeita. Eu quase tive um infarto, e aí eu falei, mas eu nunca pensei em entrar para a política, muito pelo contrário, eu sempre vi péssimos exemplos de políticos, pessoas próximas até a mim, que acabavam entrando para a política e se envolviam em corrupção, em coisas ruins. Eu falei, isso é um lugar que eu jamais vou estar. Mas fui para casa para pensar, conversar com meu marido. E quando eu estava saindo, o Adriano olhou para mim e falou assim, Rê, pensa bem, é a chance que você tem de estar comigo e em vez de ser só a voz das pessoas, você vai poder estar com a caneta na mão e de fato fazer a diferença na vida das pessoas. E aquilo mexeu comigo, apesar de todos os outros as outras preocupações de estar envolvida na política, sendo que para um jornalista a credibilidade é o que tem de mais importante, o nome. Mas enfim, fui com aquilo para casa. Quando eu cheguei, meu marido falou, eu acho que você já aceitou. Eu falei, mas é desafiador. Ele falou, eu acho que o teu coração pulsa por servir. Você sempre fez tudo pelas pessoas. Pensa, eu perdi o sono dias e dias, conversei com a minha família, expliquei para todo mundo e resolvi aceitar esse desafio. Era para ser o primeiro mandato, 4 anos. Já estamos no segundo mandato, de uma caminhada super legal. É recorde, né, de votos, foi incrível. No primeiro turno, vocês já fizeram um excelente trabalho no primeiro mandato.
a ponto da população colocar. Exatamente. E daí tem também uma coisa que é diferente, né? Normalmente, o vice-prefeito não é escolhido antes, porque tem aquele conchavo político para escolher bem no final. Ele me escolheu já no começo, já partiu comigo. Depois também, geralmente o vice-prefeito é trocado para o segundo mandato. Adriano é uma pessoa extremamente sensata, equilibrado, e ele falou: Rejane, a gente dá certo, a nossa dupla é um sucesso. A gente nunca teve uma discussão, Patrícia. Você acredita que a gente convive quase que a maior parte do dia juntos e nós nunca tivemos uma discussão, porque a gente dialoga, os nossos propósitos são iguais, os nossos valores são iguais. E aí ele falou: vamos continuar? E cá estamos nós continuando nessa caminhada aí que só tem um propósito, que é, de fato, mostrar que existe uma forma política, um jeito de fazer política diferente, um jeito de cuidar das pessoas diferente, que é estar realmente à disposição das pessoas e da cidade. E você, como entra para a história já, né? Como a primeira vice-prefeita de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, você acha que esse peso de ser a primeira é mais desafiador porque há mais cobranças, ou não? Ele tem uma certa tranquilidade porque você pode impor o padrão. Você está tranquila para colocar essa inspiração para as que possivelmente virão depois. Olha, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. Eu sempre pensava só pelo prisma da honra, que é ser a primeira mulher vice-prefeita, é uma honra, sem dúvida nenhuma. Muitas mulheres fizeram caminhadas, tanto na Câmara de Vereadores, como nas empresas, como em todas as profissões, professoras, médicas, policiais, foram mostrando e demarcando o espaço, dizendo que mulher tem competência sim para estar em qualquer lugar, efetivamente. Mas obviamente que chegar como primeira vice-prefeita mulher na maior prefeitura de Santa Catarina tem aquele olhar, nossa, de muitos dizendo: uma mulher, que bacana. E de algumas que, enfim, ainda não conhecem isso e dizem: será que ela dá conta? Será que é possível? Será que ela sabe? Então tinha essas duas coisas. Sobre a caminhada, no começo, às vezes eu vivia um pouquinho de preconceito, até porque às vezes o preconceito é inconsciente, né, Patrícia? Uma pessoa entrava, dava aquela olhadinha para mim que eu sentia que era tipo: será que ela está aqui porque ela é bonita, querida, agradável, inteligente, enfim, qualquer que seja o adjetivo, ou ela está aqui porque definitivamente ela é merecedora? E aí sempre que eu via isso eu pensava: bom, eu farei todos os dias o meu melhor para mostrar que lugar de mulher sim é onde ela quiser e ela tem competência para estar, inclusive aqui ou em qualquer outro lugar. E assim, para que não deixar que esse olhar aconteça em nenhum outro lugar da cidade. Porque se ele acontecia ali, num lugar onde tem duas pessoas eleitas pela população, pela maioria, ou seja, uma aprovação, votaram acreditando que tinha um homem e uma mulher, o que não acontece em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, também a primeira mulher imprimiu, sim, uma rotina de muito trabalho, de muita dedicação. O vice-prefeito às vezes tem uma característica de não ser tão presente, não trabalhar tanto, porque a própria legislação deixa ele confortável com relação a isso. A exigência é que ele esteja presente na vacância do prefeito, ou seja, o prefeito não está fora do Brasil, está doente, de alguma forma mais grave, o vice-prefeito assume. Do contrário, ele pode fazer o que ele quiser. E eu falei: não, eu estarei todos os dias trabalhando ao lado de você, do Adriano, sendo teu braço direito para que você realmente tenha um apoio, tenha alguém para cuidar com você da cidade. E desde o primeiro dia é assim. Então, eu espero que para frente eu também deixe esse legado e esse exemplo de muito trabalho, muita entrega também pelos próximos vice-prefeitos ou vice-prefeitas da cidade. Do gênero, que eles sigam esse padrão, né? É isso aí. E principalmente que eles aproveitem esse tempo para fazer muita diferença na vida das pessoas, porque é isso que vale a pena. Senão, não valeria exatamente. E alguns anos atrás, você fez um documentário, né? Terras de Joinville. E de alguma forma, esse olhar para a história, para a identidade local, influenciou a maneira como você faz política hoje? Porque você entrou na história antiga mesmo, desde dos imigrantes, você foi para a Europa. Isso ajudou você hoje a criar uma política mais próxima realmente da necessidade da cidade? Eu acho que também ajudou. Esse documentário já estava na TV Joinville, na RBS na época. E assim, eu sempre fui desde o momento que a minha família veio para Joinville na década de 90. Quando eu entrei em Joinville para passear a primeira vez, para trazer meu filho para passar férias na casa dos avós, eu me apaixonei pela cidade. Foi uma coisa de amor à primeira vista.
E aí eu cheguei e falei, uau, que cidade é essa? Que lugar é esse? Sabe, uma coisa de alma. E a partir dali, cada vez que eu vinha, eu falava, eu queria morar aqui, eu queria estar aqui um dia. E aí o dia que eu consegui uma possibilidade de ir na RBS, falar do meu currículo, porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram separadas. Era a mesma família, mas tinham participações, mas eram independentes. E aí a primeira vez que eu pude ir lá e dizer, olha, eu gostaria de trabalhar aqui, e tive uma oportunidade de trabalhar, assim, era aquela entrega de paixão. E aí eu fui conhecendo a cidade, conhecendo cada vez mais. E o documentário veio para mostrar a raiz, a essência, a Dona Francisca, o príncipe de Joinville. Então, se eu já era apaixonada, eu fiquei muito mais. E aí eu já estava morando em Joinville, enfim, né? Meu filho, minha família toda ali. E, de fato, eu acho que eu conheci mais a essência da cidade. Identifiquei mais ainda. E eu falo sempre, eu sou gaúcha de nascimento, mas sou joinvilense de coração. Conheço a essência, leio as pessoas e brigo com quem fala mal de Joinville e reclama. Às vezes que nasceu, ele falou, opa, não fala da nossa cidade. Não é sobre isso, a conexão que você faz, né? De fato, mergulhou na história. Exatamente. Desde o início, desde a fundação da cidade. E hoje eu falo que eu sou joinvilense, porque meu filho casou com uma joinvilense. Já vivemos há anos, eu já estou há muitos anos. A minha mãe mesmo e meu pai faleceram em Joinville, mas está desde a década de 90. E o meu neto já é joinvilense. Então é sobre isso, é a minha cidade. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo que hoje eu penso, quando eu estarei de volta em Joinville. Assim, é isso, né? Meu canto, na minha casa. Quando a gente volta, é aquela sensação de lar, né? O cheiro da cidade é o cheiro da sua casa. Exatamente. Eu amo Joinville com toda a minha essência, assim. Por isso que eu estou dedicando uma parte da minha vida dia e noite, porque quando você é um vice-prefeito, um prefeito ou alguma coisa nesse cargo executivo, você é 24 horas, você pode estar de férias do outro lado do mundo, alguém vai te acionar pedindo alguma coisa, te chamando, e é literalmente um desprendimento de servir. Servir a cidade, servir as pessoas e oferecer para ela tudo que você puder para que a vida dela fique melhor. Como uma mulher multifacetada que eu já descobri que né? Que eu sei que você é a voz oficial do maior festival de dança do mundo, que é realizado em Joinville. Ou seja, você tem uma relação muito próxima com a arte. E que lugar a arte ocupa na sua vida? Como ela também age na política que você faz hoje? Olha, a arte tem uma força muito grande na minha vida, tanto que a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi artes plásticas. Desde criança, a minha família é uma família que sempre incentivou muito que a gente fizesse artes para abrir a mente. Então, eu e as minhas duas irmãs, a gente fez música, ou a gente fez alguma arte. Eu fazia aula de violão, eu fazia aula de pintura, óleo em tela. Então, assim, a arte sempre esteve na minha vida, sempre conheci, sempre vi. E aí, chegando em Joinville, eu conheci o Jolis Machado, eu pude entrevistá-lo no Terras de Joinville, lá na França, no estúdio dele, né, no ateliê dele lá. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu admirei demais. E aí, o festival é uma das minhas paixões, porque quando eu cheguei em Joinville, que eu te falei, numa das vezes, o festival tinha acabado de ir para o Centro Eventos e eu fui uma noite, quando eu entrei na arena, que estava tocando o hino, eu me emocionei de um jeito que eu comecei quase a chorar. Eu falei, o que é esse evento tão lindo, nessa cidade tão linda, sabe? Aquilo me deu uma coração. E aí eu falei assim, uau, e eu ouvi a voz da locutora e do locutor, eu falei assim, uau, o que é isso? Jamais imaginei que um dia eu seria a voz do festival. Por inúmeros anos, consegui. 15 anos já. 15 anos já. E é uma história de amor, tanto que quando a gente foi para a prefeitura, o presidente do instituto falou assim, e agora? Eu perdi a minha voz? Eu falei, de jeito nenhum, porque uma das coisas que eu acredito para a política também é que a política não é uma profissão que você abre mão de tudo para viver só da política depois, né? A Rejane é uma jornalista, é uma comunicadora, ela tem uma voz que as pessoas admiram e que faz parte do festival. Então, sendo fora do meu expediente, fora do meu trabalho, não atrapalhando o meu dia a dia ali, por que não? E aí foi até uma quebra de paradigma de mostrar para as pessoas, Patrícia, que sim. Elas até perguntavam, você tirou férias? Como você vai fazer? Não, eu cumpro o meu expediente na prefeitura, normal,
é cansativo para mim, uma grande maratona. À noite eu vou para o festival, estou lá, faço a minha participação com todo o meu amor. Até hoje, 15 anos depois, quando eu chego no festival, meu coração bate, forte. E é sobre isso. É a honra de fazer parte desse evento tão lindo. É a honra de fazer parte desse evento que faz parte da história da nossa cidade. E assim, é muito especial. Mostra a dele para o mundo, né? Que mostra. E aí assim, eu encontro os bailarinos ano após ano e a gente vai vendo, a sua voz tá gravada num clipe lá em casa de quando eu dancei. Nossa, fala pra mim. Ai, você é muito linda, essa coisa de saber que você emoldura, faz parte daquela apresentação e que é um momento extremamente sonhado por esses bailarinos, né, que sonham às vezes uma vida inteira para estar ali. E aí eu tenho a honra, eu e a voz masculina, que é o Rafael, de fazermos parte desse momento. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande presente. E isso que você acabou de falar, de você conseguir, você é como prefeita, como vice-prefeita, você faz a sua função, ainda tem a função de mãe, ainda tem a função de vó, ainda tem a função de esposa, ainda tem a função, né, de comunicadora. É sobre isso, né? A essência da mulher é essa, de estar em vários lugares ao mesmo tempo e conseguir vestir vários personagens com excelência o tempo todo. E eu gosto de também mostrar no meu dia a dia, quando é possível, né, no meio dessa correria, Patrícia, exatamente isso, porque às vezes também uma outra mulher acaba olhando para mim e pensando assim, não, ela deve ser uma super mulher. E eu não sou uma super mulher, eu sou uma mulher igual a você, igual a tantas outras, mas que sempre me esforcei muito, porque como eu sou de uma família de classe média, meu pai era policial, minha mãe era professora, depois minha mãe teve uma autoescola também, a gente aprendeu, eu e as minhas irmãs, a Rosane e a Renata, que nós teríamos que fazer por nós. Nós não teríamos uma grande herança, nós teríamos a educação de uma escola boa, nós teríamos muitos valores em casa, mas quem faria por nós éramos nós. Então eu estudei, eu sempre me dediquei, eu sempre agarrei cada oportunidade dando o meu máximo e a vida foi me dando outras oportunidades a partir daquilo e eu sempre abraçando e fazendo o meu melhor e dando o meu melhor. Então eu tento mostrar para as pessoas que me seguem, que me olham, que me acompanham, as mulheres que falam, meu Deus, você nos inspira tanto, nos orgulha tanto. Eu falo, eu sou igual a vocês. Eu também tenho que pôr roupa para lavar na máquina, eu também tenho que cozinhar no fim de semana se eu quiser ter comida para comer, eu também preciso me virar nos 30 na minha casa, eu preciso ir no supermercado e eu tento fazer tudo isso para que elas olhem para mim e pensem, se ela consegue, ela é igual a mim, eu também consigo. Então, eu também posso chegar em algum lugar. Exatamente. E por falar nisso, né, voltando ao assunto da política, muitas mulheres acreditam, e a gente ouve falar muito, que a política é um espaço hostil, cheio de barreiras, às vezes até inapropriado para mulheres. Na sua experiência pessoal, você falou no começo agora que percebia alguns olhares meio, será que ela dá conta? Mas na sua experiência pessoal, assim, o que você acha que realmente é mito, o que realmente é realidade? Não, a gente ainda tem um caminho árduo ali para conquistar. Eu acho que tem as duas coisas. Tudo que é novo tem uma quebra de paradigma. Tudo que é novo precisa de um tempo para acostumar, para acomodar. As mulheres na política ainda são minoria. A gente vê hoje no Senado, na Câmara dos Deputados, né, em Brasília, uma minoria de mulheres, muito poucas. A gente vê na Câmara Estadual aqui de deputados, muito poucas. Joinville, por exemplo, vou falar de Joinville. Nós temos hoje lá 4 vereadoras mulheres, né? É muito pouco. Então a gente precisaria ter mais, porque nós temos 19 cadeiras. Porque eu sempre falo, né, metade, a gente precisa ter um equilíbrio de olhares, que é o que a gente vive em Joinville, Adriano e eu. Na minha experiência com o Adriano, é maravilhosa, porque o Adriano é uma pessoa extremamente gentil, um homem que respeita qualquer que seja quem está ao lado dele. Eu nunca tive um momento com ele de um olhar dizendo, será que você dá conta ou não? Eu já assumi como prefeito em exercício 12 vezes. E ele sai de férias, olha para mim e fala, boa sorte. Se você precisar, conte comigo, é só me telefonar. Mas ele vai de férias confiando em mim, porque ele acredita, sabe da minha competência. Então, eu não vivi isso. Se eu te disser que eu nunca vivi um momento de preconceito, eu vivi. Um olhar masculino, eu já vivi algumas situações meio esquisitas, mas que eu acredito que são por ignorância. E aí a gente tem que continuar nessa caminhada para vencer essa ignorância.
mostrar, sim, a minha chegada, de outras mulheres, que quando ocuparem esses lugares tem que ocupar com o máximo possível de competência, para mostrar que a gente pode, sim, como eu te disse, estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. O que vale, a gente tem mesmo direito de fazer as nossas escolhas. Então, eu acho que a gente tem preconceito ainda para vencer, a gente tem desafios ainda para vencer, mas a gente vem caminhando. Tem muito também a se comemorar, porque a gente já chegou em muitos lugares e eu sou a prova disso também. Em 2022, por ali, eu vi que você até compartilhou um post que é do Instituto Vamos Juntas, que eles criaram um aplicativo, uma campanha tipo o Tinder político, né, que unia mulheres candidatas a voluntários que pudessem, assim, organizar, patrocinar essa candidatura. Você acha que esse é um tipo de movimento que vale a pena, que falta mais movimentos como esse para assim, incentivar que mais mulheres participem da política? Acho que toda e qualquer iniciativa de apoio é importante. E aí eu estou falando desde um movimento como esse que você falou, maior, de mais peso, como você incentivar uma mulher que queira se candidatar. E aí eu gosto muito de contar uma coisa que eu vivi. Quando eu contei uma vez para um casal de amigos que eu tinha sido convidada, a primeira coisa que eu ouvi foi: não, isso não é para você. Não, por favor, olha a tua carreira, olha a tua vida, política não. Pô, não sei se você vai dar conta, enfim. Então eu acho que começa por aí. Tanto para homens como para mulheres. Ouvir uma mulher falar: olha, eu tô com vontade de ser síndica do meu prédio. Tô junto, vai lá, experimenta, faça o teu melhor, conta comigo. Que seja você dar um apoio num dia difícil que a pessoa tá lá passando os dias turbulentos. Ah, eu penso em ser candidata. Por que não? Não diga para ela: ah, não. Diga para ela: por que não? Experimente, vá lá, tente. Se ela perder a eleição, fale para ela: parabéns, você fez muito, foi lá, teve coragem, deu a cara para bater, fez uma votação. Então, é sobre isso. Qualquer apoio é muito importante, porque às vezes as mulheres desistem por falta desse apoio. Rejane, mas essa falta também, essa falta de incentivo, na verdade, esse questionamento quando você, um exemplo, né, quando você falou que ia entrar para a política, vem um pouco também, acho que da preocupação do brasileiro no geral, que a nossa política, aquilo que nós estávamos conversando antes de abrir o programa, as notícias que recebemos é somente da sujeira. Somente da sujeira. Então, alguém que gosta de você, te conhece, sabe que você é uma pessoa idônea, fala: não vai. Também tem isso. Então, também eu acho que tem um pouco desse medo das pessoas, porque hoje a nossa política, pelo menos o que a gente recebe de notícias, é a parte suja. E aí, falando sobre isso, tem a parte boa da política, as pessoas que estão lá, os políticos que estão lá para fazer a diferença, assim como você, assim como o Adriano, assim como a nossa prefeita aqui, que nós já recebemos aqui também, a Juliana, maravilhosa. Mas o que você falaria para essas pessoas que gostariam de entrar na política, mas tem esse preconceito mesmo? Acho que eu vou entrar lá, é só sujeira, eu vou acabar tendo que entrar na sujeira também, eu vou ter que acabar me corrompendo. Você tem um olhar clínico e uma experiência de anos nesse lugar, que não precisa ser assim. Não precisa ser assim, infelizmente, como jornalista eu sei, o que aparece na manchete são os maus exemplos, são os momentos ruins, os políticos ruins, enfim, as falcatruas que aparecem, mas a grande maioria é de políticos bons, é de pessoas que estão dispostas a contribuir, que estão dispostas a servir, e aí a gente precisa sim acreditar, porque não necessariamente se a tua volta tiver um político corrupto, você vai ter que se corromper. Os teus valores, se forem firmes, eles são inegociáveis, os meus são assim, os do Adriano são assim, das pessoas que estão conosco, os nossos secretários que passaram por um processo seletivo, eles também estão lá por propósito, e são pessoas valorosas. Então assim, nós não temos nenhum nesses 4 anos e meio, estamos quase fechando o primeiro ano do segundo mandato, não temos nenhum escândalo de corrupção. Isso é sobre valores, isso é sobre o que você quer. Óbvio que em qualquer profissão vai aparecer aquela pessoa fazendo uma proposta indecente e dizendo para você: vamos tirar vantagem disso? Mas depende de você dizer: isso não é para mim, isso não serve para mim. Para mim e para o Adriano e para as pessoas que estão conosco hoje lá, isso é inegociável. Honestidade, integridade e valores. E a gente vem mostrando, nós, assim como outras pessoas, de que política é sim lugar de gente decente. Aliás, a gente precisa de cada vez mais pessoas decentes vindo do lado de cá, porque aí, com o passar do tempo, a gente vai tirando
aos uns que estão perdidos aí fazendo sujeira, e aí daqui a pouco a gente consegue ter realmente só uma exceção ou outra exceção. O que importa realmente é que a gente olhe para as pessoas e pense que nós precisamos de pessoas de bem. Então a gente precisa cada vez mais fazer isso que você está falando, né? Dar espaço para políticos honestos e do bem falarem o quanto é precioso servir. Não tem dinheiro que pague a alegria de você mudar de fato a vida das pessoas. Pensar que você consegue oferecer uma educação melhor e que no futuro vai permitir para aquele cidadãozinho que ele tenha uma vida melhor, mais oportunidades. Quando você vê de fato a vida das pessoas transformada, é difícil, é puxado, é cansativo, você recebe críticas, você é julgado o tempo todo, mas aí você olha e fala assim, tudo certo, vamos continuar. E a comunicação é sobre isso também. A Serve9 tem esse propósito de mostrar o lado bom, porque a gente também, como comunicador, às vezes o jornalismo, enfim, no geral, não no 100% também, não vamos generalizar, mas acaba mostrando o ruim. Porque o bom não dá notícia, tem essa teoria, o bom não dá ibope. Mas a gente quer mostrar que não, que o bom dá ibope sim, e que a gente vai estar sempre mostrando o que vocês fazem de bom lá em Joinville, o que os nossos políticos fazem de bom aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina no geral, no Brasil, quem sabe? Quem sabe gerar, valorizar disso. Porque se a gente acredita no ser humano, se eu como pessoa, eu, Patrícia Kuhn, acredito que existem mais pessoas boas no mundo do que ruins, eventualmente a gente cruza com uma pessoa ruim, claro, todos nós estamos sujeitos, mas eu acredito sim que existem mais pessoas boas do que ruins, então na política também existem mais bons do que ruins. E a gente precisa ter esse olhar, porque a gente vai ficando tão desacreditado, desesperançado, que a gente olha e fala assim, não tem jeito mesmo. E aí, já pensou o peso disso, Patrícia? Se a gente abandonar tudo e falar assim, a pior coisa do mundo é as pessoas perderem a esperança. Porque aí elas vão falar assim, quer saber, pode ter eleição, não pode ter eleição, nem vou lá mesmo votar, porque vai ser tudo a mesma coisa. E aí a gente tá perdido, porque aí pode vir a pessoa que quiser, sem propósito nenhum, sem vontade nenhuma de servir, só pensando talvez em fazer uma grande falcatrua, se arrumar na vida de outro jeito. Aí essas pessoas que decidem sobre a nossa vida, essas pessoas que decidem sobre o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos. Querendo ou não, então, é política. Mesmo que você não concorde com alguma coisa, você tem que ter esperança no futuro e fazer parte dessa transformação. Seja votando, olhando exatamente quem são as pessoas, conhecendo como você fez, foi buscar tudo sobre a minha vida, buscando de fato, porque é uma pessoa que vai definir o seu futuro. Seja fazendo isso ou seja se oferecendo para estar junto com a gente. Precisamos de mais força, pessoas do bem junto com a gente. Que maravilha. E Jane, quando você olha para a menina que começou lá atrás, que queria ir da Figetes Plástica, depois a jornalista, comunicadora, e você olha dela, o que você acha que ela falaria, que ela imaginaria se a Regiane hoje à frente da carreira política, mãe, trabalhando, madura, com tantos propósitos ainda? Você acha que ela imaginava, aquela jovenzinha imaginava? Tem uma fotinha no meu Instagram e eu uso nas palestras, porque às vezes vem em cima daquilo que a gente comentou. Sim. As pessoas olham e falam, não, para ela deve ter sido tudo fácil, para ela deve ter sido um tapete dourado, que ela foi sendo levada numa nave, tudo foi dando certo, quem dera. E aí eu falo muito sobre isso, né? Sobre se eu dissesse para ela lá atrás, ela ia dizer assim, olha, um dia você vai ser, alguém dissesse para ela, você vai ser a vice-prefeita da maior cidade de Santa Catarina, ela vai falar, que eu? Isso é impossível, isso só para pessoas de um outro patamar, de uma outra classe econômica, de uma outra formação. E aí, mas a mesma foto traduz uma coisa que eu acho que é o mais forte da minha vida. Ali eu tô com a franja cortada, eu dei uma tesourada, minha mãe conta. Eu era bem pequenininha, devia ter uns 5 anos, a minha mãe conta que eu queria cortar o cabelo e ela não me levou cortar a franja e eu fui lá e sozinha, com muita coragem, ousadia e vontade, força de vontade, independência, eu cortei. Óbvio que depois minha mãe e meu pai me pegaram, mas aquilo fala muito sobre a Regiane. Eu acho que nessa caminhada toda eu tive sempre muita persistência, muita alegria, muita resiliência, muita força para seguir, né? E assim, e nada de preguiça, de ver uma oportunidade e falar assim, não, mas hoje eu tô cansada, não, mas vamos ver, não, mas vai dar muito trabalho. Não, eu sou essa que veio aqui hoje tomando um suador na mão da roda gigante grande, falei,
eu vou. A Patrícia me convidou, eu vou lá, porque a gente precisa falar disso, de notícias boas, de políticos bons, de pessoas que querem fazer a diferença. Então é sobre ir superando também os meus próprios limites todos os dias e pensando que o céu é o limite, né? Até onde eu quiser eu posso ir. Depende novamente de muito suor, muita transpiração, muito trabalho, muita dedicação, mas é sobre isso. Tem algum momento assim que você possa citar como o de mais desafiador até agora? O Covid foi muito desafiador para qualquer pessoa que estivesse como gestão pública, como um executivo. E a gente entrou na prefeitura e pegou o Covid, o sofrimento das pessoas, as mortes, lidar com a vida e a morte das pessoas ali de fato, sabendo que qualquer coisa que a gente fizesse naquela regulagem delicada prejudicaria. Aí tinha a questão dos negócios, porque a gente não podia, tinha que cuidar para as pessoas não se contaminarem e não morrerem, mas se a gente fechasse os negócios, as pessoas morriam de desemprego, de fome. Então assim, ali foi muito, muito tenso, muito sofrimento para a gente, um grande aprendizado, mas sem dúvida nenhuma, quem viveu a pandemia e teve que lidar com essas decisões, eu acho que nunca mais vai esquecer, né? E tomara que a gente nunca viva, nós enquanto sociedade, algo tão intenso e tão sofrido para todos de qualquer forma, como foi esse. Mas vocês tinham o poder de decisão na mão, né? E decidir o que fazer ou não fazer. E lidar ainda, Patrícia, com os que diziam fecha tudo, para tudo, e morrendo de medo. E aí os negócios, e aí todo mundo, não fecha, porque aí eu vou ter que desempregar 30 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, e aí as pessoas se contaminando, aí a gente lidando com a lentidão do sistema para comprar as coisas, seja maca, seja remédio, seja o que quer que fosse, pessoas para cuidar das pessoas que estavam doentes, ver as pessoas entubadas, nossa, tudo muito difícil, e você sabendo que tinha que ser ágil, numa máquina que é lenta, então, desesperador. Mas graças a Deus, nós de novo, né, nós temos uma equipe muito competente, a gente conseguiu, tivemos vítimas como em todas as cidades, morreram pessoas infelizmente, mas a gente fez o melhor. Fizemos o melhor, nós temos lá em Joinville um grande muro, que é uma grande homenagem a todos os servidores da saúde, né, para ficar para toda a eternidade, porque eles deram a sua vida mesmo, ficavam longe das suas famílias para cuidar de todos. Então esse foi um momento muito dramático, de muita dor para todo mundo. Não era só a sua dor, porque você estava ou não, era de ver os outros também. Sim. Mas superamos, passamos tudo isso e hoje os desafios estão um pouco mais suaves. Também ensinou a gente que os desafios de todo dia não são nada perto daquilo. Não nada perto do que passamos, exatamente. E hoje, como você imagina Joinville ao final do mandato, Adriana Silva e Regiane Pandré? Eu espero que seja o que a gente já vem construindo, né? Uma cidade mais organizada, mais bonita, mais feliz, e que o joinvilense esteja mais orgulhoso da sua cidade, porque quando a gente assumiu, a gente caminhava no meio da pandemia pelas ruas, porque não dava para fazer comícios e reuniões e tal. E aí a gente ouvia muito eu nunca esqueço de uma cena que a gente estava lá num bairro, numa rua, e uma senhorinha e um senhor, assim, aquele típico joinvilense, estava assim, lá no fundo da casa, e aí a gente bateu palma e falou assim, podíamos falar com você só um pouquinho? Eu e a Adriana, e daí a gente foi entregar eles vieram, assim, não tem muita vontade, e aí ela falou assim, o que eu falei da desesperança, eu já nem dou mais atenção, vocês vêm aqui, aparecem, depois vocês vão embora e nem não se preocupam com a gente, com o que falaram e tal. Nossa cidade está tão largada, está tudo tão feio, a nossa cidade, que é a cidade das flores, não tem mais nem flor, sabe, sem orgulho. E aí a gente foi para a casa do Adriano, tínhamos uma reunião de trabalho e a gente colocou num quadro várias coisas que a gente queria fazer. E a primeira delas dizia assim, devolver o orgulho de Joinville para o joinvilense. Então aquilo falava de tudo, mas era o básico, e era o detalhe, e era a flor, e era a saúde, e era uma escola, e era um CI, era tudo. Era asfalto, era tudo. Então todo dia o que
faz a gente trabalhar é isso, devolver o orgulho com o joinvilense, para ele encher o peito e falar assim, eu sou joinvilense, eu adoro a minha cidade. Por isso que a gente vem recuperando as praças, os parques, a gente tem mais de 100 praças, estavam todas muito feias, muito abandonadas, colocando brinquedos novos, plantando flores, dando de novo esse resgate na vida ali, ó, do lado da casa dele, para que ele seja feliz no cotidiano dele, porque assim, ó, ele não tem que ser feliz quando ele vai passear em outra cidade e falar, ah tá, eu tô aqui trabalhando, gerando imposto, dando o meu melhor, gerando recurso, e aí quando eu quiser uma cidade bonita eu vou para outro lugar. Tá errado. Ele tem que ir para o caminho e encontrar uma cidade bonita, bem cuidada. O joinvilense é trabalhador demais, ele é honesto, ele é dedicado, então ele merece uma cidade bonita. E a coisa estava tão triste que quando a gente começou a cuidar da cidade, plantar flor, a gente virou até meio que chacota dos inimigos do contra. Ah, estão plantando florzinha. Ah, estão se preocupando com essas bobagens. Como bobagem? Eu passei por aqui pela Rua Torta agora, estava olhando que coisa linda esses montes de flores. A cidade bem cuidada. É sobre isso, por que a gente não merece? Sabe quando você é tão maltratado que você acha que não merece mais? Você acha? E hoje a gente já conseguiu mudar isso, as pessoas agradecem, elas falam o tempo todo. Hoje a gente tem brinquedos lindos nas praças, as pessoas agradecem. Hoje, por exemplo, a gente já conseguiu evoluir a nossa educação, que é o que eu falei de futuro. Nós estávamos em 15º e 9º lugar entre as melhores educações do Brasil, em cidades de mais de 500 mil habitantes. Hoje somos a melhor educação do Brasil. Isso é sobre futuro. Hoje a gente conseguiu melhorar muito o uniforme das crianças, a gente conseguiu colocar um tênis para elas. Ah, é pouco? Depende da perspectiva. Hoje todas as nossas crianças têm um tênis, porque eu fui olhar um dia numa escola, vi uma criança com menos condições, estava mais frio de chinelinho. Cheguei na prefeitura e falei, Adriano, nós precisamos comprar tênis, mas isso não está no kit escolar que vem definido pelo Ministério da Educação. Mas vai atrás. Começamos, vai, porque tudo no mundo público é assim, vai, reunião. Quase 2 anos depois, um belo dia, o tênis apareceu. Hoje as nossas crianças têm tênis. Então assim, e muito mais. As unidades de saúde, que antes eram só postos de saúde, hoje nós temos vilas da saúde. Ao redor da unidade de saúde tem uma pista de caminhada, tem um parquinho, tem uma quadra, né, para que eles possam fazer atividades, para que eles possam se encontrar, para ter saúde mental, para ter, além do dia que vai buscar o remédio e o médico, que eles se cuidem antes disso. Então, a gente vem trabalhando para esta cidade muito melhor, mais bonita, e hoje a gente vê o joinvilense mais orgulhoso e a gente vê as pessoas que vêm de fora para o festival, por exemplo, dizendo, nossa, Joinville está tão diferente. A gente já tem hoje a parte mais turística, porque Joinville antes era passagem. Sim. De Curitiba para Balneário, de Curitiba para Itapema, de Curitiba para Florianópolis. Hoje a nossa rede hoteleira já recebe visitantes até no fim de semana. Nós temos hoje um Natal maravilhoso que recebe 40, 50 mil pessoas. Esse ano a gente vai ter que fazer 2 noites de abertura do Natal, porque virou uma grande atração. Uma delas estarei lá. Por favor, você é a nossa convidada. Então é sobre isso, é entregar para o joinvilense, para Joinville, uma cidade mais bonita, mais viva, mais alegre, e com isso também atrair pessoas de fora, porque o turismo é muito importante. Então a gente vem fazendo um trabalho em todas as frentes, trazendo inovação para a cidade ficar mais ágil, mais moderna. Enfim, tem muita coisa, mas a gente continua aí super engajados, né? Eu falo, nós temos 14 mil servidores, eles fazem parte desse trabalho. É Adriano, eu, todos os nossos secretários e todo o nosso time que está muito feliz com esse momento. E assim, a gente também fala muito isso na rua. Não é só para a gente que você tem que agradecer cada servidor. Aquilo que você falou sobre falar de coisas boas, dizer notícias boas, a gente estimula muito hoje o elogio, não só a crítica na ouvidoria. Elogie, mande uma mensagem. E hoje a gente já recebe elogios na ouvidoria para o servidor. Então é trabalhar para ter uma cidade melhor. Fazer alguma coisa para o mundo ser melhor começa no micromundo da gente. E aí nós saímos da nossa microvida para fazer a parte do nosso micromundo. De Joinville a gente pode ir para o estado inteiro, a gente pode ir para o Brasil inteiro. E esse sonho pode virar realidade em muitos lugares outros, né? É o que a gente deseja. Maravilhoso, Ija. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou assim impactada, quero ficar ouvindo muito mais. Já sei falando que eu não me surpreende, porque o que eu já tinha visto sobre você só reforça o que eu já imaginava que seria o nosso partido. Que bom, fico muito feliz. Obrigada pela experiência. Agora eu vou virar um pouquinho para olhar. É lindo o passeio.
É lindo o passeio, assim, não posso deixar de dizer isso. O desafio é porque ela nem balança muito. É porque talvez em algumas brincadeiras com a família, quando eu fui na roda gigante, com o meu marido, por exemplo, que é meu super parceiro, me apoia, importante falar isso também, ele brincou de balançar um pouquinho a cadeira. E aí eu falei assim, não balança, pelo amor de Deus, eu vinha contando isso, porque aí você fica com uma sensação de segurança. E aí quando eu cheguei hoje, eu falei, não, essa aqui não balança, dá bolas. Mas ela é um pouco disso. Não, a gente não quer. A gente não quer. Mas é maravilhoso o passeio, a vista é belíssima. Fica aqui a dica do passeio. Muito obrigada pelo convite. Você é maravilhosa também. Olha, um capricho para uma jornalista perceber que alguém viu toda a sua vida, foi olhar as entrelinhas. Isso realmente é um trabalho muito cuidadoso. Foi uma honra estar aqui. E assim, vida longa para o teu programa, contando de coisas boas, de notícias boas, de exemplos bons, porque a gente precisa dar tamanho para o que é bom, é o que você falou, para que a gente possa, de uma vez por todas, continuar avançando. O bem é a maioria e a gente precisa passar das iniciativas do mal, que elas acabam ganhando mais barulho, né? Mas muito obrigada, foi uma alegria enorme estar aqui com você. A minha também. E agora a gente vai abrir um espumante aqui e vai ter um papo. E eu quero me despedir de você que ficou aqui assistindo a gente. Curta, compartilhe. Agora pode subir na Seminai, a TV do Bem. Um beijo e até a próxima.